Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Vamos Falar de MotoGP. Eu sou a Rita, tenho comigo o Miguel e o Bernardo e hoje temos aqui um convidado especial, o André Santos, que esteve o fim de semana passado no paddock da Ducati e que nos vai dar aqui umas inside informations. Como habitualmente vamos falar de motas, neste que foi o fim de semana dos amantes do real motociclismo. Zarco foi rei e senhor em Le Mans. É impossível não nos termos emocionado. Até fazemos logo uma abertura a falar de Zarco. Mas ainda assim, o grande vencedor acabou por ser Marc Marquez, que foi o único a pontuar lá na frente. Como habitualmente, quem nos vê através da Bola TV, muito bem haja. Aos nossos patronos, mais uma vez, muito obrigado. Sem vocês, nada disto era possível. Já sabem, se não são patronos, vão a patreon.com/VFF1 e juntem-se a nós. Se não o puderem ser, juntem-se também a nós nas nossas redes sociais, nas comunidades. O importante é falarmos sobre este desporto que todos nós gostamos. André, vamos começar por ti. Como é que foi a experiência de estar dentro da box da Ducati e ainda por cima neste fim de semana tão apocalíptico naquela box? Foi fantástico. Como estava a dizer, foi a minha primeira experiência de MotoGP. Já tinha visto algumas corridas, nunca tinha seguido como sigo F1. Desde então que tenho seguido como sigo F1 e isso diz muito, mas foi fantástico. Não estava à espera de ver tanta gente e tanta gente a vibrar com as motas. O teu primeiro GP foi este ou já tinhas estado O em meu outro? primeiro GP foi este e foi como a convidado de uma equipa no paddock, por isso acho que não podia ter começado de melhor forma. Não, mas desde das visitas à garagem, de conhecer a equipa, de estar na zona de hospitalidade, de estar nas estradas de acesso à pista, não é genial. Mudou a minha percepção de MotoGP e de motociclismo completamente. Energia que se sente lá é fora de série, não é? Assim, não, sem dúvida. Não há palavras, é impressionante. E a paixão com que toda a gente falou. Porque nós fomos convidados pela Lenovo para estar com a Ducati Lenovo, para perceber como é que a tecnologia da Lenovo ajuda a equipa em pista e fora de pista. Falamos daquele robô especial que anda a dar voltas às pistas para criar uma versão digital para usarem nos simuladores e para perceberem melhor como é que as motas se vão comportar em cada GP e a paixão com que desde os engenheiros, os mecânicos, mesmo o piloto, não falamos com o Pecco, falamos com o Marc Marquez, e a paixão dele, ou a lição foi muito bem estudada, ou a forma como ele fala da equipa, da tecnologia, do desporto em geral, fantástico. Acho que em relação ao Marques não é lição mesmo estudada, aquilo já é mesmo paixão. Nós, se calhar, há 2 anos, 3 anos, dávamos todas o Marques como fechado, acabado, completamente. Ele teve um calvário de lesões e ele muda Dava para para uma ver as máquina. cicatrizes no braço. Certo. E também teve uma questão na visão. Aquilo ele teve um filme, vários problemas. E estava numa onda não tão competitivas, todos nós dávamos quase o Marque como acabados. Entretanto, deu-se a reviravolta dele ir para a Ducati o ano passado. Ele faz uma época já incrível e agora este ano tiveste a sorte de ver o Marque no seu prime, na equipa que neste momento também está no seu prime. Portanto, acho que tiveste a cerejinha e acho que puseram precisamente o Marco a falar que sim, ele está em altas e o PEC se calhar não vinha tão entusiasmado quanto isso. Não, já se calhar não. Ele pareceu um bocado mais fechado no que toca à comunicação com as pessoas à volta dele. Não da equipa dele, mas as pessoas que estavam na zona de hospitalidade, na garagem, que não pertenciam à equipa. Ele parecia um bocado mais fechado quando em comparação ao Marc Marquez. Talvez a altura que está na época, que ele não lhe está fácil, então no GP de França, coitado. Mas já, foi fantástico. E acho que o Marco é mesmo mais comunicativo, mais
Ele gosta do show também. O Peco já não. O Peco quer chegar, ir, correr e vir-se embora. É um estatuto um bocado diferente também. Apesar de Claro, tudo. estamos a falar de ainda que sejamos dois campeões nacionais, campeões mundiais, os pergaminhos do Marco são muito superiores aos do Peco, não é? E depois o pico de forma em que eles estão. E vocês, quando estão na boxe, não sei, eu já vi corridas de MotoGP, mas só no circuito, não na boxe. Como é que é a sensação, a emoção? Ainda por cima, tu tiveste em Jerez, que foi uma prova atribulada na boxe de Ducati. Portanto, como é que se sente essas situações nestas... Eles parecem, sabes, lá, eles parecem a fazer o trabalho deles, claro que estão atarefados, mas parecem todos muito calmos. A organização é de uma. Eu não percebi bem o que é que se estava a passar ali, porque havia tanta coisa a acontecer, mas ao mesmo tempo eles pareciam todos muito calmos, muito organizados. Tanto que tivemos a possibilidade de ir várias vezes à garagem enquanto eles estavam a trabalhar e não era como se fosse só mais um dia, não era um MotoGP, eles estavam a trabalhar na garagem em casa. E uma coisa que me impressionou, porque nunca tinha estado numa garagem, seja em MotoGP, seja em FIA, qualquer desporto motorizado. Eu imaginava algo muito mais caótico. Mas não, a garagem tinha carpete no chão e nem suja estava. Fantástico. Não, Não, mas Incrível. É incrível, não é incrível. Não. Como é que eles estão a trabalhar em 4 motas e não há nada, está tudo no sítio e é muito bom. Ainda fiquei com mais inveja agora. Sim. Não, mas isso é um bocado. Eu compreendo essa parte, porque podemos fazer um paralelismo aqui até com o Rally, porque quando vamos aos parques fechados conseguimos ver a organização. Nós achamos que aquilo é tudo muito uma sujeira, uma confusão, mas as coisas parecem já feitas, programadas, já tudo direitinho e é tudo uma organização muito fora de série, não é? Nós em Semana de Rally de Portugal, quem nunca viu, tem aí uma boa oportunidade para ir ver. E mesmo, peço desculpa voltar só rapidinho Claro ao tema não. da garagem. Nada. Podes tudo, André, aqui. Com 15 pessoas à volta da moto, porque nós estávamos a explicar como é que a moto funcionava, quais é que tinham sido, qual é que é as grandes vantagens da moto da Ducati comparando com a concorrência, o que é que têm agora, o que é que vão poder deixar de ter no futuro por causa das alterações nos regulamentos. Tudo isso, e com 15, 20 pessoas à volta da moto, eles continuavam a trabalhar como se nada fosse. Moldavam-se às pessoas na garagem. Isso é impressionante, porque estão a fazer o trabalho deles, têm que levar com convidados e continuam a fazer tudo como se nada fosse. Portanto, foco acima de tudo, não é? Sim, sim. Tu viste a corrida dentro da garagem ou viste no Hospitality? Eu estive no Hospitality, tínhamos lugar numa bancada na primeira curva e tivemos acesso à garagem durante uma qualificação e os treinos. Ok. Dá sim. Eu estou arrepiado. Eu estou arrepiado. Logo a Ducati, caramba. Foi impressionante. Eu sou Não, diz. Eu sou a fã de carteirinha da Ducati aqui do trio. Eu fiquei fã, não sei se dá para ver pelas cores que estou a vestir, Sim. mas fiquei fã da Ducati, de MotoGP, mas da Ducati, foi fantástico. Eu tenho um problema com os vermelhos italianos, André, é a Ferrari e a Ducati. Posso pedir desculpa pela Ferrari, mas Ducati está no bom caminho. Certo. A gente ouve o hino italiano de um lado, agora não que o Pecco já não está. Mas quando o Pecco estava a ganhar, eu ouvia o hino italiano e pensava, a seguir vou ouvir outra vez, a seguir vou ouvir outra vez. Mas não, normalmente as corridas de MotoGP há uma e depois temos a Fórmula 1 às duas. E eu pensava sempre, eu tentava pensar, agora vou ouvir, agora... Não aconteceu. Não, este fim de semana dá para ouvir o hino italiano, não há problema. Só porque é lá. Portanto, também a tua experiência no MotoGP é nova, mas já tens pilotos preferidos? Eu tenho que dizer que
neste momento, do que tenho visto desde há 2 semanas, o meu piloto favorito, e peço desculpa ao Marco, mas é o irmão, Alex Marques. Alex. Ganhou lá. Teve azar este fim de semana, que ele não lhe correu muito bem, mas sim, acho que está no bom caminho para lutar pelo título com o Marco. Temos que apresentar Valentino Rossi. Não, mas espera, pensei que estavas a perguntar dos pilotos Não. atuais. Nós aqui O Valentino Rossi foi a primeira razão de eu alguma vez ter visto um MotoGP. É intemporal, eu acho. Não... E ele estava no Jerez. Sim, ele estava. Mas tiveste chegar lá? Tive a oportunidade de o ver ao longe, mas não era fácil chegar perto. Mas tiveste alguma interação com algum piloto de outra equipa que não a Ducati? Não. Nós fomos com a Ducati. Estivemos sempre com a Ducati e o tempo que tive para explorar foi para explorar a área do MotoGP, a área da corrida, e para explorar um bocadinho do paddock, mas como os pilotos estavam nas garagens ou na zona de hospitalidade de cada uma das equipas, e eu a vestir estas cores e com espera, só para dar mais flex e para dar inveja, e com uma coisa destas aqui, dava um bocado de cana entrar na zona de hospitalidade das outras equipas. Isto foi só mesmo para espetar a faca. Aquilo nós entramos, eu e o Miguel entramos no paddock de Superbikes e já achamos aquilo um mundo. O outro que a gente vê ao lado, só as hospitalities, quando estamos na bancada a ser montadas, aquilo é qualquer coisa, não é? E em Jerez, então, Como é que eles tiram aquilo de dentro de um caminhão? É impressionante. Principalmente, falando de outra equipa, o paddock da Red Bull, da KTM. Aquilo é impressionante, tem 3 andares. Sim. O da Ducati tinha 2 e já era impressionante como é que eles conseguem fazer aquilo tudo. Mas o da Red Bull com 3 andares, aquilo é um apartamento, uma vivenda. Eu digo já, o ano passado na bancada em Portimão, eu reclamava porque aquilo tirava-me visibilidade. É algo impressionante. E é o paddock, tirando uma coisa ou outra, aquilo é como estar estás numa cidade, tens lá tudo. Certo. E uma coisa fantástica foi que as bebidas e a comida fora da zona de hospitalidade, mas dentro do paddock, eram mais baratas do que na zona de acesso geral. No acesso geral é para fazer dinheiro. Não. Foi algo que eu não estava à espera, porque aí está, no paddock pensei que seria mais caro, mas não. Por isso, foi muito bom. E estavas a falar que eles estavam-te a explicar como é que era a moto, não sei o quê, quando se ouve aquele barulho do motor, porque dentro do paddock ainda deve ser mais incrível, porque se elas quando começam a pô-las cá para fora, aquilo já se ouve barulho, aquilo já se é assim uma sensação incrível. É ensurdecedor. É ensurdecedor, mas é muito bom. O barulho é a mesma, para mim foi a mesma coisa do que eu gosto muito de carros. Fiquei a gostar muito de motas, porque o barulho daquelas motas é melhor do que o barulho de muitos carros. Mas o melhor foi... Arrepia, não é? Arrepia completamente, mas tive a oportunidade de estar no acesso, naquelas estradas à volta da pista, mesmo à saída das boxes, ou seja, estava ali quando eles estavam a entrar para começar a volta a warm-up lap. E só o barulho das motas a passarem ali a 2-3 metros não há palavras para descrever, arrepia. É isso, acho que se a nossa sensação na bancada já é essa, então deve ser. Não, eu acho que também, ainda bem que eles te convidaram para Jerez, porque acho que foi tipo, é o início porque é dos melhores grandes prémios que existem. Portanto, é um grande circuito para a introdução, sim. Portanto, para a introdução. Mas para não... do público em geral também é qualquer coisa que se faz lá. Era isso que eu ia dizer, para não estar aqui só a dizer paddock foi genial, ir à garagem foi genial, tudo fantástico, mas gostei se calhar mais de estar, eu estive na bancada durante o sprint e gostei mais de estar na bancada no meio do público, a ver como é que eles vibravam cada vez que as motas passavam, do que estar num espaço mais fechado
com outro tipo de ambiente, muito bom também, mas estar ali na bancada, no meio do público, a vibrar, foi uma sensação, foi especial. E foi com isso que acabaste com o bichinho do MotoGP a morder. Não, E é um caminho sem retorno, normalmente. Eu saí de lá a dizer que queria tirar a carta de moto, por isso. Não, foi muito, muito bom. Temos mais um convertido. Yeah, completamente, não, Mais um para se juntar à família. completamente. Não, é completamente diferente e diferenciado e acho que essa energia, que não há nenhum fã de motociclismo que não queira ir a Jerez pelo menos uma vez. E tu tiveste o privilégio de começar lá. Portanto, imagino que deve ser completamente fora de série. E foi completamente fora de série, e digo mais, peço desculpa aos fãs de Fórmula 1, eu sou um grande fã de Fórmula 1, mas achei que o público vibrava de forma diferente. Eu já tive em alguns Não tem grandes nada a ver. prémios na bancada e o público vibra de forma diferente no MotoGP. Nota-se que toda a gente que ali está gosta mesmo de ali estar. Sim. E a Jerez, ainda por cima. Tu se ok. calhar tiveste a experiência de quem vai Ai, está-me a falhar Eu também acho que o o MotoGP é o mais. Grande Prémio de Itália, que os Monza. tifosi ficou loucos. Monza, desculpa, estava a faltar a palavra. Tu ali tiveste uma experiência, se calhar, que na Fórmula 1 só há algo similar em Monza e não é exatamente igual, mas se calhar a paixão com que as pessoas vivem acontece. Ok. A questão é que no MotoGP isso acontece em muitos grandes prémios. Aliás, Ok. tu viste as bancadas em França, a loucura que foi, bateu-se recorde, e são franceses, que nem sequer são as pessoas mais capazes de extravasar e tudo mais. Portanto, eu acho que realmente os apaixonados das motas, como nós, vivem isto de uma forma muito intensa e tu tiveste a oportunidade de começar no sítio onde se calhar é mais intenso. Ok, não tinha essa noção. Fiquei ainda mais contente de ter ido agora. Jerez é o pináculo, é o que eu te digo. Qualquer apaixonado de motociclismo quer ir a Jerez, ver uma corrida. Uau. Disseste que viste a qualificação da garagem. A equipa ficou tão surpreendida como eu fiquei quando o Quartararo sacou a pole position ou não? Talvez, sim. É possível. Eles são muito bons. Eu tinha essa noção por ver principalmente F1 na televisão. Mas eles são muito bons a esconder as emoções, principalmente quando têm pessoas à volta. Certo. Mas é provável. As únicas emoções que eles... Desculpa, Rita. As únicas emoções que eles não gostam que eles não conseguem esconder é quando é algo negativo que afeta diretamente a equipa. Uhum. Isso, eu estava na hospitalidade e houve uma pequena queda e deu para ver que ninguém ficou contente. Mas quando o resto só mostram as emoções no fim da corrida ou no fim da qualificação, não sei se é porque estão tão focados no trabalho que estão a fazer que depois no fim, quando saem do ambiente de trabalho, é que mostram como é que se estão a sentir. Não, mas isso é uma ideia que eu já tinha, porque eu acho que nós às vezes estamos a vibrar mais do que eles. Eles parecem muito calmos, olham só para o ecrã, para os dados, para ver se está tudo ok. Não te esqueças que é Ducati, portanto tens lá o David Tardosi. Certo. Dá a sensação que está sempre no limiar de ter um ataque. Certo. Mas o resto está tudo muito ok. Não sei se tiveste a oportunidade de falar com ele, André. Não tive. Ele é o team manager da Ducati Lenovo e Sim, quando vis as transmissões vais começar a perceber agora. Ele está sempre, nós estamos sempre a achar quando é que ele vai ter um ataque no paddock, que ele vive aquilo de uma maneira. Ele é um fã que tem a oportunidade de estar ali a trabalhar e ele fica completamente. É espetacular. As reações dele normalmente são sempre as mais interessantes e as câmaras gostam muito de as ir buscar. Os de Giralinha, não, já é mais tranquilo, que é o engenheiro-chefe, que é o homem que fez essa super Ducati. São mais ponderados. Mas na Fórmula 1 eu acho que se nota mais isso, essa situação das equipas quando há alguma coisa que vemos dos pilotos, o
os mecânicos estão sempre normalmente sentadinhos, muito direitinhos, a porem mãos à cabeça ou com ares de tristeza. Nós, por acaso, no MotoGP achávamos que sim, mas não conseguimos ver, porque é uma coisa que não se mostra tanto o interior das garagens como acontece na Fórmula 1. Não, eu com quem tive a oportunidade de falar foi com um. Como é que ele se chama? Mauro Gracili. Mauro Gracili, sim. E salvo erro, posso estar a dizer mal, mas Nicolo Mancinelli, que é o senhor que trata das motas. É o. Como é que. Deixa-me ver aqui no site. A Performance Engineer para as motas. E eles deram feedbacks, informações, isso só inside information. Não, basicamente, eles passaram a conversa que tivemos com eles foi para eles explicarem, e eu não tinha essa noção, a quantidade de informação, porque na F1 tu tens a informação toda em tempo real. No MotoGP isso não acontece. Por causa de regulamentos, não podem ter. Não têm, mas sempre depois de cada sessão, a quantidade de informação, os gigas e gigas de informação que têm que ser passados, tanto para a garagem, das motos para a garagem, como para a equipa a trabalhar nos headquarters, é impressionante. Eu não tinha noção que uma sessão seja treinos, qualificação, em 6 motas, há tanta informação que têm que passar. Outra coisa que eu também não tinha noção é que a Ducati neste momento está com a equipa de fábrica e outras 2 equipas. E eles têm acesso aos dados das 6 motas. Aí partilham, essas 3 equipas partilham os dados entre si. E isso é muito bom porque acabas por ter mais, e dá uma grande vantagem à equipa. Quanto mais equipas tiver, pode ser mais difícil de fazer gestão, mas acabam por ficar com mais dados, não? Sim, dá uma vantagem dependendo das equipas. Ok. Por exemplo, na Aprilia, que tem a Trackhouse, uma questão que se fala e que já é que não há muita partilha aqui dos dados. Cada um trabalha de uma forma muito individual. Mas é como o Bernardo dizia, o ano passado a Ducati tinha 8 motas. Sendo que, neste momento, eles têm 3 de fábrica, ou seja, 3 deste ano e 3 do ano passado. Então, com o spec do ano passado. Ok. É que isto é parecido, mas é diferente, pois, a questão aqui com a Fórmula 1. Mas é impressionante a quantidade de dados, tudo o que está a acontecer depois da corrida. Parece que depois da corrida ou não, depois de cada sessão é quando começa o trabalho a sério. Para conseguirem analisar tudo e perceber o que é que se vai passar na sessão seguinte, o que é melhor para a corrida, o que é que não é. É muito, muito... É caótico, mas ao mesmo tempo organizado. E não tinha nada essa noção da quantidade de informação que sai dali. Já não, muito bom. Estas motas são uma loucura. É. Bernardo, Miguel, não sei se querem dizer mais alguma coisa ao André. Não, se o André quer partilhar mais alguma coisa connosco. Eu só estou a desfrutar do que o André está a contar. Quero só dizer mais uma coisa. Que eu também não tinha noção. Que eu não tinha noção. E vocês provavelmente têm noção disto. E as pessoas que nos estão a ver e a ouvir também têm noção disto. Mas é a quantidade de pequenos detalhes para a aerodinâmica que as motas têm. Asas em todo lado. Pequenas asas. E tudo em todo lado. Para fazer com que as motas acabam por ter mais ground force. E eu não tinha noção que isso existia também nas motas. Com tanta força. A linha. Sim. Gigi a linha trouxe as asas para o MotoGP. Eu não sei se é verdade, ou não sei se estou a dizer isto de forma certa ou não, mas a Ducati foi uma das equipas que trouxe aquelas asas frontais que as Ducatis têm. As outras equipas não estavam a usar isso até a Ducati se lembrar que era uma boa ideia. Pelo menos, acho que foi essa o que nos disseram. Eu as frontais não sei, sei que aquelas que têm atrás parecem assim quase as penas as penas a sair. Foi o Gigi da linha que as trouxe e que na altura foi um choque esteticamente para nós ver aquilo ali. Custou muito,
entre aspas, mas fez-nos um bocado de impressão. Agora já achamos estranho, se calhar, não as vermos lá. Mas sim, a Ducati com o Gigi Dall'Igna revolucionou muito as motas e a questão aerodinâmica e o que vimos hoje em dia. Mas isto já é mais o teu departamento, Bernardo. Tu é que és mais o dentro destas coisas. Um mecânico. Eu acredito que sim. Nós brincamos que o Bernardo é a nossa enciclopédia, André. Ok. Então, Bernardo, diz-me uma coisa. Sabias que a moto do Marc Márquez tem um acrescento na parte traseira do banco? Porque ele é pequeno, então tem que ter ali um acrescento para ele se sentir bem no banco? Não sabia, mas... Aquilo tem. Na parte, quando eles estão dobrados, para conduzir a moto, há aquela parte que está a tocar do assento nas costas deles. E a do Marc Márquez tem um acrescento para talvez com uns bons entre 5 a 10 centímetros, porque, pronto, ele é pequenino. Sim. E ele é pequenino, de facto. Realmente ele é pequenino. Eu tinha mais ou menos essa ideia, porque normalmente também é feito de forma ao piloto se sentir confortável, portanto... Sim, na Fórmula 1 também há isso, com os pilotos altos e com os pilotos baixos. Sim, sim. Mas nas motas é giro de ver. Nos carros era algo que eu tinha como normal. Nas motas não tinha noção que eles adaptavam a moto de tal forma a pôr acrescentos no assento para o piloto estar confortável. O que faz sentido, mas não estava à espera desse nível de detalhe. Incrível, não é? As coisas que aquilo... O Marc Márquez também tem que se sentir confortável. Caramba, olha, se calhar a solução era ele não se sentir tão confortável. Eu acho que o PEC vai pedir para deixarem os bancos iguais. Ele agora diz que usou as mesmas coisas e continuamos na mesma história. Não sei, já chegamos ao PECO. André, mais alguma coisa que nos queiras dizer, além de que te juntaste à nossa tribo dos apaixonados das motas? Não, acho que é só isso. Juntei-me à tribo dos apaixonados das motas. Foi fantástico ver a tecnologia que existe ali. Muito, mais uma vez, peço desculpa voltar a comparar, mas muito como na F1 ou até mais, porque são precisas outras coisas que a F1 se calhar não precisa, e a F1 vai ter coisas que o MotoGP não precisa. Mas foi muito bom ver toda essa tecnologia e ver como é que as pessoas vibram com aquilo. Essa foi a melhor parte. Ver como é que o público vibra com aquilo. Estar a sair de qualquer zona, na zona da hospitalidade, e ver pessoas a virem a correr para nós, a perguntar se os pilotos lá estavam, porque queriam ver os pilotos. E foi muito, muito bom. E peço desculpa por todo o flex e estar aqui a espetar facas, mas foi mesmo bom. Nós até agradecemos. Nós gostamos da experiência, ficamos com inveja e ainda com mais vontade de ir a Jerez. Visto isto, vamos falar do que aconteceu este fim de semana. O André vai se juntar aqui a nós. Portanto, vitória de Zarco à chuva, vai ser uma serenata à chuva, basicamente. É impossível ninguém se ter emocionado com aquela vitória, com aquele público, com aquele delírio. Tivemos no sábado um dos verdadeiros racers que temos no campeonato a fazer aquela pole brilhante de Quartararo. Domingo temos a vitória de Zarco, e parece que foi quase uma licença poética. A chuva, a serenata, foi incrível, Zarco ganhou, caramba. Os franceses todos. Fogo. Zarco ganhou. Eu acho que até sou melhor assim, sinceramente. Eu gostava, atenção, que o Fábio tivesse ganho, mas ser o Zarco, eu acho que foi tipo. Nós esta semana nem vamos precisar de inventar muito para meter o Zarco no ponto positivo. Acho que é óbvio que é um ponto positivo para toda a gente, ainda que alguém eventualmente vai destacar. Mas, apesar disso, o grande vencedor foi Marc Márquez, porque teve Alex, Pecco e até o Morbidelli sem pontuarem. Portanto, ele acaba por sair vitorioso, ainda que não saia com a vitória. E, portanto, continua lá a sua serenata também rumo, a sua senda, o seu caminho rumo à vitória final. Os pontos positivos. André, és o nosso convidado. És o nosso primeiro convidado. Oh, uau! É verdade.
E deixamos já aqui as portas abertas para quando quiseres vir, estás à vontade, é só dizer. Obrigado. Diz-nos lá qual foi o teu ponto positivo deste fim de semana de Le Mans. O sprint, porque Marc Marquez mais um, e continua, sempre que há um sprint, Marc Marquez ganha. Mas claro, ter um piloto francês a ganhar Le Mans foi fantástico. Ver o público a vibrar, ele a chorar no fim, não conseguiu conter a emoção. Foi muito bom. E mais uma vez ver que, e porque eu entrei no mundo do MotoGP através da Ducati Lenovo, e ver mais uma vez a Ducati tão bem, principalmente no sprint, mas ver a Ducati tão bem não só na equipa de fábrica, mas também nas outras motas. É muito bom. Mas isso deixa muito feliz, pelo menos esta temporada, porque até se fala que é a Copa Ducati. Fui escolhido pela equipa certa para ser introduzido ao MotoGP. Basicamente, podia ter sido mais sofrível com outras. Na Ducati, pelo menos não vais sofrer. São os italianos que neste momento não fazem sofrer. Yes, não te escolheram para ir à Trecal. Olha que a Trecal ainda tem 2 pilotos. Vamos ver. A Aprilia, não sei. Bernardo, queres começar tu com os positivos para ti? Sim, vou começar precisamente pelo vencedor, porque Zarco ganhar daquela forma. Eu, no grupo, não sei se foi no nosso grupo do podcast ou no grupo das duas rodas, disse que tinha pena que ele já tivesse uma vitória no MotoGP, porque se esta fosse a primeira, era ainda mais épico, mas sim, em condições difíceis era difícil de escolher a estratégia certa, ele acertou nisso tudo. E em termos de ritmo foi mais rápido do que todos, até do que o próprio Marc, e portanto a vitória está muito bem entregue, e para além de ser bonito ver um francês a ganhar em casa. Eu acho que é sempre bonito ver o piloto da casa ganhar. O Sim. facto de ser em Le Mans traz aqui uma dinâmica completamente diferente. É a primeira vez que um francês ganha Le Mans no motociclismo, e já não ganhava um francês o Grande Prémio de França acho que desde os anos 60 ou 50. 60 ou 50, sim. Portanto, um feito absurdo. E tem, aliás, o Fábio foi campeão mundial. O Fábio já ficou em segundo lugar no campeonato e nunca venceu Le Mans. E viram que acho que foi a primeira vez que os pais do Zarco estavam presentes no circuito a vê-lo. Isso não reparei, mas eu houve uma altura que temi pela saúde do senhor Zarco. Portanto, acho que ficou ainda tudo muito mais épico. Acho que foi incrível. Não, é impossível gostar de corridas e não gostar de Zarco, e é impossível um fã do desporto não se ter sentido arrepiado com aquela vitória. Ainda por cima estrondosa. Eu já nem vou falar há quanto tempo é que alguém não devia ganhar com 20 segundos, porque eu não me lembro de ver isso sequer. Mas pronto, foi incrível. Não há mais que se possa dizer. Miguel, queres dar a tua referência ao Zarco também? Posso dar a minha referência ao Zarco, acho que já não é... É só reforçar aquilo que o Bernardo disse. Acho que já não há palavras para o Zarco. Tudo aquilo que ele traz às corridas, corrida após corrida, a esperança que ele traz à Honda. Agora já existem campeões do mundo que querem ir para a Honda. Peço desculpa. É que é isso, não estamos a falar. Zarco ganhou em França, mas esquecemos de dizer o pormenor. Zarco ganhou em França com uma Honda não oficial. Exatamente. Mais uma vez vai cortar aqui um domínio Ducati, uma cena completamente fora de série, pensar. Eu acho que a Ducati até podia bater o recorde de vitórias consecutivas. Sim. Que era da Honda, esse recorde, acho eu, precisamente. E portanto o Zarco disse, não, hoje não há festa para ninguém e vou aqui fechar já isto. Acho que foi... Inacreditável. Foi incrível, acho que foi incrível. Alguma vez vocês pensavam ver uma Honda ganhar vamos puxar a março ou a fevereiro? Algum de vocês imaginava ver a Honda a ganhar um grande prémio, ainda por cima na primeira metade da temporada? Era o caso de uma bold prediction, não? Acho que era um bocado por aí. Mas
também temos que ver todo o contexto, mas acho que ainda assim foi uma grande vitória Mas é a cereja no topo do bolo de uma série de resultados completamente incríveis que ele tem feito, não é? E aqui foi simplesmente foi ter uma boa estratégia e recompensa e ótimo para ele. A Honda está muito melhor do que estava no ano passado. O ano passado era praticamente o último em todos os. A Honda era a todos piada, os não é? grandes prémios. Tu sabias que na ponta. Este ano o Zarco já tem um terceiro lugar em qualificação, por exemplo. Aqui andou um bocado para trás nesse aspecto, mas desta vez ganhou. E lembrando que na primeira volta ele quase que o faziam cair. Portanto, ainda melhor. Sim, ainda eu ia dizer isso, ele tem uma sorte de sobreviver ao Enea. Sim. Ele logo no início ficou em frente, portanto, teve que ir à gravilha. Teve sorte, conseguiu fugir. Não, mas foi uma corrida atípica. Desculpa, André, não consegui. Não, estava a dizer, tentei fazer uma piada com o passou pelos pingos da chuva. Literalmente. E se calhar se não está de pneus de chuva, eles iam ficar completamente. Não sei se correria tão bem aquela ida pela gravilha. Não sei. Eu também queria destacar nos meus pontos positivos o eu Miguel. Não sei se o Bernardo não tinha mais nenhum ponto positivo. Sim, depois destaco o Marco Marques, que em termos de ritmo de corrida, numa corrida convencional, continua muito à frente dos outros. Tirando as primeiras voltas em que tanto no sprint estava com algumas dificuldades em seguir o Quartararo, na corrida à chuva estava a ser apanhado pelo Alex Marques, mas depois com os pneus usados a vantagem é enorme sobre todos os outros. E desta vez deixou o Zarco ir embora, porque o Zarco era muito rápido para ele, mas o Zarco não está a lutar pelo campeonato e focou-se em quem se tinha de focar e conseguiu o melhor resultado possível e aumenta a vantagem no campeonato. Mais uma vez o estratega Marques a funcionar, não é? É isso e a capacidade que as Ducati parecem ter a preservar pneus em comparação aos restantes também. Incrível. Em piso seco, a corrida de domingo para isto aqui é um bocado uma à parte, mas em piso seco, sim. É o Marco, não há muito que a gente possa falar. Não? No início eu não estava com muita expectativa em relação ao Marco. Por todas as condições, parecia que estava tudo para os outsiders. Ou seja, aqueles que estavam na luta não estavam... Mas ele foi passando de posições, depois outros foram indo trocar de malta e depois, quando fomos a ver, o Marco já estava lá em cima. E sem ninguém dar prova, parecia uma corrida à Enea, não é? Que de repente também repetindo um bocado a piada do André, também passou entre os pingos da chuva o Marco. Quando fomos a ver, também já lá estava, em segundo. E portanto, acho que foi o grande vencedor do fim de semana, além do Zarco, claro. Para o Campeonato Mundial, ele foi o grande vencedor. O Campeonato Mundial, sem dúvida que foi. E finalmente podemos ver o mortal do Zarco novamente. Já não se via há muito tempo, já tínhamos todos saudades. É verdade. E ele já as duas vitórias que tem foi em 2 circuitos épicos. Em Le Mans e Phillip Island, portanto, ele é o homem dos circuitos grandes. Porque ele é grande. Ele é um grande piloto. É verdade. A glória a quem a merece, não é? Só que cá estavas a falar que o teu ponto positivo era precisamente o Miguel Oliveira. Mas, vamos retomar então esse teu pensamento. O meu ponto positivo, sobretudo do domingo, acho que foi um fim de semana muito difícil para o Miguel. Falou das dores que sentia, não é? Obviamente que regressou de lesão, foi algum tempo parado. Não tenho dúvidas que o Miguel Oliveira, em condições 100%, ele conseguiria lutar por algo mais. Obviamente que a corrida depois acabou por não a terminar, mas acho que foi... conseguimos ver o Miguel muito tempo na transmissão e acho que isso já era uma coisa que nós estávamos à espera há algum tempo e não tenho dúvidas que o Miguel Oliveira a 100% conseguiria, não digo, obviamente, ir ao pódio, mas fazer uma corrida mais regular, digamos assim. Acho que... E, portanto, se calhar dava ao pódio. Possivelmente, mas eu também não sou assim tão... Um top 5 dava de certeza. Um top 5 não tenho dúvidas que um top 5 daria. Agora um pódio é muito difícil de se calhar conseguir apostar nisso.
Porque também acho que o Miguel tentou se salvaguardar, não só pela lesão, mas porque não tem um conhecimento tão profundo quanto isso também da moto. E Certo, por isso, certo. normais é loteria, sabes? Estou assim a fazer Sim. um bocado de futurologia a mais, estou quase a pôr o Sim. chapéu de alumínio. Mas deu-nos boas sensações e boas impressões, o que é ótimo. Sim, em todo o contexto, eu acho que foi até uma boa corrida de domingo. Obviamente que Foi acabou bem por cair. crescendo ao longo do Sim, fim de obviamente semana. que acabou por cair, mas eu acho que eu também ia vendo nós a falarmos e outras pessoas a falar, e eu estava a ver uma crescente expectativa, ou seja, as pessoas estavam a ver a corrida a correr bem, o Miguel. E quando nós íamos contando os pilotos que iam às boxes trocar de moto, os pilotos que tinham penalização e o Miguel não tinha, existia aquela possibilidade de ele subir posições. E acho que até foi, obviamente que não terminou da maneira que nós esperaríamos, mas acho que até foi um fim de semana positivo. E acho que o Miguel pode estar satisfeito por isso. O que falhou mais na questão da Pramac, mais do que a limitação física do Miguel Oliveira, eu acho que, sobretudo, o pneu médio de chuva que ele tinha na traseira, acho que era isso que estava a deixar mais lento. Porque o Zarco, por exemplo, estava com o macio e o Miguel, à medida que se iam aproximando dos pilotos que o ultrapassaram, os dois Marques, o Aldeguer, o Vinales e o Acosta, via-se que o Miguel estava com dificuldades nas trajetórias e em ser rápido por causa desse pneu também. E também ele disse que quando caiu estava super lento e mesmo assim teve o high-side e portanto acho que foi sobretudo pela escolha do pneu. Mesmo se não tivesse caído, acho que pelo menos um 7º lugar acho que conseguia, mas com um pneu melhor se calhar ainda melhor fazia. Eu sou otimista, portanto. André, foi a primeira vez que viste o piloto português em pista, então. Eu já tinha visto corridas com Miguel Oliveira. Mas porque... Mas com este conhecimento que tens agora. Não com a seguir MotoGP como agora vou passar a seguir. Por isso sim, posso dizer que foi a primeira vez talvez que vi um grande prémio do início ao fim, em que com um piloto português em pista, sim. Não que ele ficasse até ao fim, mas com um piloto português a começar, foi a primeira vez que segui um grande prémio a sério, sim. Caramba, ele tem que dar uma vitória para ver, também sente-se aquilo sim. Isso. E, por favor, Miguel, uma vitória para eu conseguir ver isso, porque no outro desporto motorizado que sigo não vai acontecer tão cedo. Por isso, sim, que no MotoGP aconteça. E neste depois, se calhar, também não vai acontecer. Um pódio. Não, a vitória, aquilo, o visuíno olha, também é de arrepiar. Okay. Ouvir o nosso hino também é de arrepiar. Não, mas agora, há bocado fazias a questão se alguém tinha ganho com mais de 20 segundos. Eu penso que o Miguel Oliveira em 2020, Portimão, foi à porta fechada, venceu com mais de 20 segundos de vantagem. É capaz, ele também levou um avanço do caraças. Sim, eu recordo-me que eu estava ali aflito a pensar se a coisa corria bem. E as pessoas que não ligam nenhuma diziam assim: já está ganho, não estás a ver? Vocês não percebem, isso eu penso, esses gajos não percebem nada disto. Não é? As quedas existem. Vocês não percebem nada disto. Eles caem sozinhos, pá. Eles caem sozinhos mesmo com a vitória garantida. Olha o Martin, no ano passado aconteceu isso para aí. É um bocado assim. Mas pronto, o meu ponto positivo é o momento que todos ansiavam neste podcast. Eu própria não sei como é que vou dizer isto. Mas é Fermin Aldeguer. O rapaz quer-me fazer trincar a língua, voltar com as minhas palavras atrás e eu faço-lhe a vontade. Esteve muito bem, fez um fim de semana em crescente. Ele é interessante porque ele faz praticamente sempre segundas metades de corridas melhores que as primeiras, o que dá ali algum fator tipo, será que vem o Fermin? O que é que ele vai fazer? Pode trazer aqui uma emoção extra aos grandes prémios, mas não há muito que se possa dizer. Faz 2 pódios à 6ª corrida, portanto ele faz pódio na sprint e pódio na Fórmula, na corrida principal. Eu confesso que o pódio da sprint
não considerei merecido. O Fábio tinha que estar naquele pódio, desce por onde desce. O Fábio merecia aquele pódio. Eu acho que fui das primeiras nos nossos grupos a dizer não, como assim o Quartararo não vai sequer ao pódio. Não ultrapassei, ainda por cima para estar lá o Firmino. Mas domingo teve muito bem. E pensaste tu, lá vou eu ter que falar bem do Aldeguer? Eu a semana passada disse que quase que falei bem do Aldeguer, mas depois lembrei-me que ele tinha caído e portanto não ia falar bem dele, mas que deixaria isso para quando ele acabasse as 2 corridas, e ele fez-me à vontade e obrigou-me a falar bem dele na corrida seguinte. Portanto, Fermín Aldeguer foi o meu ponto positivo. Para toda a gente que já brincou comigo no grupo das 2 rodas, aí está o ponto positivo. Fermín Aldeguer. Eu não sou muito fã de Fermín Aldeguer, André, e eles estão sempre a pegar comigo. E toda a gente já sabe disso. Eles dizem que eu sou a maior fã dele já na brincadeira. E, portanto, estou aqui a fazer a minha meia-culpa. Mas este fim de semana esteve bem, sim. Foram, como disseste, 2 pódios. Não dá para dizer que não. É o que temos. Não, mas eu acho que até eu próprio ele está a surpreender-me. Acho que toda a gente está a começar a ficar cada vez mais ambientado com a moto, mesmo que digam que é uma Ducati. Afinal, os senhores Ducati não estavam tão louquinhos como nós pensávamos, se calhar. Certo. Não, é como diz o André, eles têm muitos dados, portanto eles sabem mais que nós. Nós só estamos aqui para mandar os bitites. Vamos só rapidamente então aqui aos pontos menos positivos deste fim de semana. André, once again, tens a via aberta para ti, tens o direito de começar. Pontos menos positivos. Eu quero só dizer que vocês têm estado a falar e eu percebo que ele veio de uma lesão, mas eu queria muito ter visto o Miguel Oliveira a terminar a corrida. Foi uma pena não o ter visto a terminar a corrida, porque, como referiste, foi das primeiras vezes que segui um MotoGP do início ao fim. Eu gostava de ter visto pelo menos a terminar a corrida. Outra coisa que eu não percebi, se calhar vocês até me podem explicar, é como é que o Marc Marques, corre-lhe sempre tão bem o sprint e depois na corrida, no MotoGP, no GP em si, aquilo não lhe corre tão bem. Como é que a performance do sprint e no Jerez foi a mesma coisa? Esta semana foi uma questão de estratégia. Pura e dura, ainda assim, a estratégia dele, no meio das que foi erradas, que foram 11, que trocaram de moto e que depois tiveram a penalização, acabou por ser a que funcionou melhor. E ele próprio diz que acha que aquela foi a estratégia acertada, porque é o que ele sentia. Nas corridas, ele às vezes vai demais. É demasiado agressivo. É cair ou ganhar. Sim. Ok. Quando houver um espaço, ele vai tentar lá pôr a moto. Okay. O que ele não tentou nesta, porque não tinha ninguém que tivesse a competir com ele pela vitória, portanto ele deixou ir. Então ele acaba por se deixar levar, porque se não vem ninguém atrás, nem tem ninguém à frente que possa tirar lugares, ele não vai arriscar, vai tentar ser o mais levar a moto. Se ele sabe que alguém pode chegar a ele, então aí sim ele vai arriscar. Em Jerez havia aquela questão de que ele já vinha motivado de sábado e obviamente que Jerez dá-lhe aquele boost que ele acredita que vai conseguir vencer e queria vencer, e obviamente que foi cheio de cedo ao pote e as coisas acontecem. Aquela velocidade, o mínimo erro é... Também tem a ver com descobrir os limites também tem a ver com descobrir os limites. Desculpa, Miguel. Também tem a ver com descobrir os limites da moto, que é a primeira vez que ele está na moto de fábrica, portanto. E ele tem uma vantagem de performance muito grande em relação aos outros, portanto, pode arriscar 1 ou 2 quedas ao longo do ano. Continuar lá à frente. Sim. Ok. Os outros também vão falhando. Ok. E por fim, o outro ponto negativo, e lá está, vocês provavelmente vão entrar em detalhes muito mais técnicos do que eu, mas o outro ponto negativo para mim foi a primeira vez, sim, ok, talvez os pneus não tivessem à temperatura ideal, mas como é que um piloto que quer, e eu sei que estas coisas acontecem, são só 2 rodas, não são 4,
Mas como é que um piloto que quer lutar por um campeonato do mundo consegue errar 2 vezes na mesma corrida? Isto o Alex Marquez. Sim. Não dá para perceber. Se querem lutar, não dá para errar 2 vezes numa corrida. Principalmente quando erras, cais. Esta é para ti. Tu, Não, confesso do Alex Marquez, esta pergunta é para ti. É um bocado a carreira do Alex Marquez. É inconstância, falta sempre aquele. O quase. Não é, Bernardo? O Bernardo é que pode explicar melhor a inconstância do Alex Marquez. Neste caso, sim. Sim, sobretudo aqui é a segunda queda, quando ele já tem danos na moto. Se calhar devia estar a puxar um bocado menos, mas a dinâmica já não devia estar a funcionar, os pneus já deviam estar muito manhosos. Mas são pontos e que ele falta perde o para o sangue Marco. frio do Marco. Sim, o Marco consegue pensar na corrida a 300 km por hora. Fazer a estratégia é melhor que aqueles que fazem sentados com os dados na Ducati. Porém, tu estás a falar do Alex, de relembrar que o Alex, que era um dos pilotos que mais errava e que mais andava pelo chão, este foi o primeiro fim de semana que ele fez algum erro. Ele foi azar. E foi tudo agora. Desculpa. O Qatar também foi. Também errou. Também errou. Tens razão. Portanto, já foi quando o Bernardo disse: é por isto que ele não vai ganhar. Portanto, já foi pelo menos 2 fins de semana em que ele borregou, se calhar, a possibilidade de. Vamos ser realistas, ele não tem hipótese de ganhar contra o Marco. Não, mas também vamos ser. Que assim, eles, mesmo não partindo todos do mesmo princípio, na cabeça deles partem. Ou seja, enquanto houver aquela possibilidade matemática de, ele vai acreditar. Agora só depende dele. Tipo, é o que eu digo, se ele ficar sempre segundo e se o Marco cair pelo menos 2 ou 3 corridas, ele é campeão, não é? É verdade, ele se mantiver o senhor consistência, ele pode fazer algo ao estilo do Joan Mir. O Mir foi campeão com quantas vitórias? Uma, em Valência. Mas muito poucas corridas. Ok. Sim, também é verdade, sim. Mas ainda assim vamos imaginar que a coisa correu bem. Ou seja, o Alex ficava sempre em segundo. Mas o Marco não terminava todas as corridas. O Alex ele já foi 2 vezes, já acabou 2 vezes o campeonato, já teve 2 fins de semana a acabar à frente do irmão com isso. E este não conseguiu porque caiu. Mas é isso. Pontos negativos, eu posso puxar já o meu, o Luca Marini. Já não há muito que se possa dizer. É o Marini. O ano passado foi mau, este ano podia melhorar, a Honda está francamente melhor e ele continua sem ser um piloto consistente. Ele parece que simplesmente só está lá a recolher dados. Me parece que já não tem vontade de ser piloto, de ser racer. Ele não esboça nada. Não, eu acho que neste momento só alguém o poderá salvar. Alguém que é o seu irmão. Mas eu não acredito que o alguém esteja disposto a. Pois. Porque ele quis sair, não é? Portanto, falamos no jogo de cadeiras que poderá acontecer na próxima temporada. Que vamos ter que deixar isso para o próximo episódio. Sim, mas já não vamos ter tempo este. Mas para fazer uma breve introdução ao que poderá acontecer, pode acontecer que o Luca Marini fique sem lugar, porque o Pedro Acosta vai sair da KTM possivelmente. Ou seja, não me acredito que o Luca tenha lugar em alguma equipa na próxima temporada. Eu acho que se o Rossi foi buscar o Franco, também me dá a mão ao irmão, sinceramente. Mas vamos ver a dança das carreiras. Vamos ver a dança das carreiras. Mesmo o Franco não está seguro para a próxima temporada. Portanto, vamos ver. Vamos lá, mais pontos negativos, que estamos aqui a ficar já mesmo sem tempo. Sim, eu faço. Bernardo, queres dar os teus? Digo já os meus dois ao mesmo tempo, porque estamos a ficar sem tempo. O primeiro é o Bastianini, sobretudo por causa do dive bomb que faz na chicane, que faz cair o Bagnaia e depois o Bagnaia faz cair o Mir. E tudo aquilo é evitável, e agora tem uma long lap para Silverstone. E o outro é o Franco Morbidelli, que também vinha limitado depois de Jerez, teve uma lesão no pescoço, mas ele diz que isso não o afetou muito, mas também teve um fim de semana com demasiadas quedas. Só antes da sprint foram para aí umas 3, e depois arranca mal na sprint e cai outra vez na corrida. E
Franco com mais um fim de semana à Franco, que não tínhamos visto este ano ainda. Não é? Franco sendo Franco. Sim, é capaz de altos e baixos e este fim de semana foi praticamente só baixo, infelizmente para ele. E o Ené também mais um fim de semana desastroso que foi o que foi. É lidar. Sobretudo É lidar. sim. As qualificações dele são desastros. Ele já não qualificava bem de Ducati, mas ele de KTM então é aterrorizador. Certo. Sim, é verdade. Mas também é o que todos sentem quando saem de uma moto ganhadora. Mas uns recuperam melhores que outros, não é? Mas pronto, ele não está de todo a funcionar. Miguel, teu ponto negativo, tens algum? Já falamos de todos. Tenho o Pecco Bagnaia. Eu acho que já nem é ponto negativo, porque já é mais... E mesmo aqui no meio já fomos falando também. Sim. Portanto, foi mais um fim de semana para esquecer para o Pecco. E não sei qual é a expectativa dele, se é já deixar este campeonato terminar e ir para o ano base, porque nós tínhamos expectativa de que o Marco obviamente fosse melhor, mas não, ou seja, que o Pecco fosse um incapaz e foi mais um fim de semana muito mau para o Pecco e para o piloto que é o Pecco e para aquilo que nós tínhamos a expectativa dele. Eu acho que nós estamos... Eu concordo contigo que o Pecco tem sido uma desilusão, especialmente para mim, que já disse que sou fã do Ducati e fã Pecco. Mas ainda assim, em comparação às épocas passadas, ele não está tão mal quanto isso. Só que por comparação ao colega de equipa, está muito pior, que nunca foi a razão. Nós também sabemos que o Pecco, depois da pausa de verão... Ele também sabia que tinha que dar esse passo. Ou seja, ele se calhar esperou só que, ou seja, ele antes nunca teve um colega do nível do Marco Marques. Ou seja, sempre foi ele o número 1. Não há, ou seja, obviamente que esta está a ser uma temporada até interessante para ele, ou seja, em comparação com as outras, mas o seu colega de equipa está bem melhor do que ele. Ou seja, quando o nível aumenta, espera-se que ele aumente também o nível. Ou seja, que ele siga, pelo menos. E ele não tem seguido sequer, nem o Alex Marques fará o Marco Marques. Ou seja, deve ser complicado. Vamos ver. Eu acho que ele precisa da pausa de verão. Pode ser que não vá tempo. O André estava lá e viu que o Pecco pouco fala, portanto, ele mas sabe. É isso. Vamos ver o que é que vai. Eu acho que... Mas tens os mesmos pontos que o ano passado, ele sim, mas mesmo assim não estou sequer em segundo. Não, mas eu concordo. Eu só sei que nós também subimos a exigência em relação ao Pecco que tínhamos, se calhar, em relação ao passado. E por isso é que ela constantemente tem sido uma desilusão, pelo menos para nós, se calhar para ele próprio também acho que tem sido, mas é muito mais disto. Só deixar uma nota que temos mesmo que terminar. Tivemos a nova regra que nós falamos aqui a semana passada, foi posta em vigor, a penalidade foi cumprida, acho que desta vez a direção de prova esteve bem, ainda que houvesse ali um bocado de confusão, mas pelo menos a regra foi posta e usaram a parte que diz se considerarem, eles consideraram, e quem arriscou não foi prejudicado por isso. E, portanto, por isso, uns props à direção de prova. Mais uma vez, acho que já não temos mesmo mais tempo. Agradecer-vos a vocês. André, foi um enorme prazer ter-te connosco. Sempre que quiseres, volta. Junta-te a nós para falarmos nas corridas no grupo das duas rodas. Aquilo é giro e vamos mesmo falando também durante a semana destas questões. Quem está em casa também se junta a nós. Muito obrigada por nos terem visto e um bem-aja a todos.